falou, André, mas você está empolgado com o Fachin? Vocês acham que eu estou empolgado? É pouca coisa, né? Porque Edson Fachin, como ministro do Supremo e herdeiro dos processos de Teori Zavascki, durante um bom tempo, Edson Fachin chancelou a Operação Lava Jato. Mesmo sendo ele, Fachin, claramente um homem, um indivíduo de esquerda, legitimamente. Progressista, como se diz. Ele foi um avalizador da Lava Jato por muito tempo. A partir da debacle, e tem a ver com um pouco da mudança do clima político, a partir da debacle da Lava Jato, a gente não pode esquecer da revelação de uma relação corrupta, não de roubo, tá? Corrupta porque corrompendo os meios do devido processo legal. Da Lava Jato, Edson Fachin foi finalmente aquele que anulou as decisões da 13ª Vara de Curitiba, em resumo, tá? E anulando, isso foi em 2021, como consequência, essa decisão criou as condições para a reabilitação eleitoral de Lula. Muita gente na direita terá pé atrás com Edson Fachin. A gente aqui lembra as coisas como elas aconteceram. O fato aqui, que eu já disse, concordando ou não com Edson Fachin, ele é comedido. Faz ter esperança com um tribunal que se comporte como um tribunal, colegiadamente, com menos estímulos a decisões monocráticas. E que isso dá uma esperança. E que não vai cantar. Em resumo, Jeane, olha pouco. No final de tudo, por que você está aliviado com o fim da gestão de Roberto? Péssima gestão. Acho que eu cobri, não sei, pare duro com o Dias Toffoli. Com que você está aliviado, então? É que Fachin não vai cantar. Então, André, você fez esse programa agora, meia hora de programa, para dizer que Fachin, presidente do Supremo, e a tua esperança, o teu bom humor, a tua perspectiva de melhora é porque o presidente do Supremo não vai cantar. É isso. E eu acho imenso. Considero que o estado de coisas é imenso. Alexandre de Moraes vai recuar? Não vai. Não vai. Vamos lá. Avançando. A pessoa Daniela Moraes já é muita coisa. Não é, gente. A gente está acostumado. A gente tá miserável. Então, Barroso não cantará mais tanto, né? Sai do foco. Vai dar menos. Cantar também, porque, né? Falador. Edson Fachin não fará isso. Só falta Edson Fachin agora começar a cantar e dar entrevistas toda hora. Pelo amor de Deus. Ficar no zap com jornalista. Do ponto de vista prático, você acha que o Alexandre de Moraes vai recuar? Que agora, sobre Edson Fachin, alguma coisa vai mudar nesse campo? Não vai. Não vai. Esse gênio não volta mais para a lâmpada. E o gênio não é necessariamente Alexandre de Moraes, porque, como eu já disse aqui, em algum momento ele passará. Em 2100, vai deixar de ser ministro do Supremo. É o precedente. O gênio que não volta mais para a lâmpada é o precedente, são os precedentes criados pela prática de Alexandre de Moraes à frente dos inquéritos xandônicos. Criou precedentes que serão usados por outros. Quem celebra as práticas xandônicas bote as barbas de molho, porque outros as usarão contra aquele que você gosta, se não você mesmo. No julgamento de Bolsonaro, muita gente fala, dizendo, o próprio Barroso sugere isso, que haveria depois um recuo, né, ao fim desse julgamento desse movimento golpista, que o Supremo voltaria para um lugar anterior. Não vou nem falar de Flávio Dino e a sua candidatura a novo Xandão. Xandão é uma condição. Flávio Dino gere os inquéritos lá das emendas parlamentares, que têm de ser investigadas e punidas, a corrupção com emendas parlamentares, mas Flávio Dino está gerindo xandonicamente esse troço. Eu estou falando, faz bastante tempo. Retomando aqui. No julgamento de Bolsonaro, o núcleo crucial, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, Alexandre de Moraes deixou claro o seu cardápio e como agirá de agora em diante. Superado Jair Bolsonaro, o foco é Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, no processo por coação, a partir dos Estados Unidos, coação sobre o Supremo, para interferir no julgamento, Alexandre de Moraes jurou Eduardo Bolsonaro. Vai ser dessa forma que a fila andará. Os inquéritos xandônicos não vão recuar. Não vão, não tenha, você que tem essa esperança, eu vejo bolsonaristas falando, olha, agora, com Fachin, vai. Não vai. Eu não estou usando a palavra perseguição, tá, Sérgio Paradiso? Bom dia, você que está usando. Estou dizendo que Alexandre de Moraes já disse que o seu próximo foco, superado
o julgamento do movimento golpista é a tentativa de coação de Eduardo Bolsonaro sobre esse processo do movimento golpista. Falou isso. O próximo. Avançando aqui para mudar um pouco de assunto. Da mesma forma que o xandonismo não acabará tão cedo, não acabará o bolsonarismo. Eu vejo muita e há alguma incompreensão sobre a lógica de organização do movimento bolsonarista. Eu vejo muita especulação e mesmo talvez desejo para o que seria o fim do bolsonarismo, ou o ocaso do bolsonarismo. Ainda não chegou essa hora, se algum dia chegará. Xandão continua e o bolsonarismo continuará. O xandonismo continua e o bolsonarismo continuará. Mesmo sem Jair Bolsonaro, mesmo sem Eduardo Bolsonaro. Eu escrevi sobre isso na sexta-feira. Eu gosto muito do meu artigo de sexta-feira, chama-se Bolsonarismo Eduardista, em que eu analiso um pouco o que eu considero ser o programa dessa dissidência do bolsonarismo. E uma das questões do artigo é a projeção de que Eduardo estará inelegível pelas razões que eu me elenquei agora. É o objetivo de Alexandre de Moraes. O próximo. Aí alguém dirá, então não existe bolsonarismo eduardista. Talvez seja breve o bolsonarismo eduardista. Não dá para saber, em função de Eduardo Bolsonaro. Porque inelegível ele estará. Mas mesmo que elegível estivesse, entendam isso, esse movimento bolsonarista não é controlável. Ele já se desgarrou de Jair Bolsonaro a uma dissidência posta pelo próprio filho, mas mesmo o filho não será capaz de controlar a dissidência, porque o bolsonarismo é, no Brasil, a organização, um movimento político que explora, que beneficia, que ao mesmo tempo alimenta o discurso antissistema, anti-establishment. Dessa forma que Bolsonaro ascendeu. Vamos entender por que em algum momento Bolsonaro pode ser compreendido como antissistema, não sendo uma expressão, sendo ele uma expressão do sistema, mas assim aconteceu. O bolsonarismo, dessa forma, antissistema, havendo um desgosto profundo. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Mesmo havendo um desgosto profundo na sociedade, um desgosto em relação ao sistema, ao establishment, havendo isso, é o bolsonarismo quem canaliza, quem se beneficia disso. Tem sido assim. E por que é incontrolável? Porque Bolsonaro, por exemplo, em São Paulo, um bom exemplo, eu falo sempre aqui em São Paulo, em 2024, agora, eleição municipal, a última que houve, Bolsonaro, do jeito dele, apoiou o sistema, Ricardo Nunes. Os filhos ficaram apaixonados pela perspectiva da ascensão do Pablo Marçal, mas, no final das contas, também perceberam que Pablo Marçal era uma ameaça. Lembram disso? Nicolas Ferreira, bolsonarista, flertou com Pablo Marçal, tomou uma dura de Bolsonaro. Estou dizendo isso porque do bolsonarismo pode surgir uma dissidência como a de Pablo Marçal em 2026, sem ser controlado pela família Bolsonaro. A família Bolsonaro estará, e está se enfraquecendo, estará enfraquecida no ano que vem. Porque Bolsonaro estará preso e inelegível. Eduardo Bolsonaro certamente inelegível. A inelegibilidade das lideranças, né, puro sangue do bolsonarismo, é sangue na água, é fraqueza. E a turma percebe isso. Não confundir, portanto, o eventual ocaso, enfraquecimento da família Bolsonaro, a perda de capacidade de liderança. Vejam, está no meu artigo de sexta-feira. Os eduardistas, o bolsonarismo eduardista, se organiza em função de proteger Bolsonaro porque ele seria refém, sem saber, sem ter meios de tomar decisões. Bolsonaro não teria mais como liderar, não teria mais como ordenar, como organizar. Está dito isso. Bolsonaro como um fraco. Esse é o programa do eduardismo, do bolsonarismo eduardista. Só que o mesmo pode acontecer com o Eduardo Bolsonaro. A ideia de que ele possa controlar esse movimento, o Sérgio Paes diz, o bolsonarismo é o antipetismo. Também é o antipetismo, não é só. É antipetismo também, mas num ambiente antissistema, anti-establishment. E as pessoas na rua, no mundo real, elas não, infelizmente, elas têm acreditado cada vez menos na lógica do contrato social, na delegação de poder, por meio do que, para a gente tocar a nossa vida, há uma elite política constituída para defender também os próprios interesses, sem dúvida nenhuma, mas também os nossos interesses. Se fosse a larga, a classe média fica espremida e as pessoas não reconhecem mais essas pessoas como representantes. Essa é a crise. É nisso aí. Tem um livro ótimo eu editei esse livro. Qual é o nome do livro? É O Fim da Classe Média, o nome do livro. Procurem. Excelente. Qual é o nome do autor, gente? É um francês. Não vou lembrar. Tem muita informação aí. O Fim da Classe Média. Explica muito esse movimento, de onde surgem esses populismos.
De onde surge o bolsonarismo? Então, o bolsonarismo não acabará tão cedo. E há o claro projeto eduardista, bolsonarista, eduardista, para não reconhecer a legitimidade da eleição em 2026, ele disse em entrevista ao Metrópole, em resumo, se meu pai não for candidato, se eu não puder ser candidato porque condenado nesse processo de coação pela minha atividade nos Estados Unidos, ele estava respondendo sobre Tarcísio, sobre se apoiaria Tarcísio se não pudesse ser candidato também. Está dizendo, se for assim, acho que nem os Estados Unidos reconheceriam a legitimidade da eleição no Brasil. Essa é a cartilha do bolsonarismo. Existe o bolsonarismo centrão, o que eu chamo de bolsonarismo de oportunidades e resultados, que é aquele do Ciro Nogueira, do Valdemar Costa Neto, aqueles que querem o Tarcísio. Mas o bolsonarismo eduardista, nessa cisão, dissidência mesmo bolsonarista, e essa cisão veio para ficar. Com ou sem Tarcísio, com Bolsonaro apoiando ou não Tarcísio, com Eduardo candidato ou não. Essa galera, vai ser difícil essa galera apoiar uma solução à direita sistema, à direita permitida. É o que está posto aí. Então, a rigor, o bolsonarismo eduardista prefere perder a eleição em 2026 do que correr o risco de ver a direita permitida vencer. Por exemplo, um Tarcísio vencer. Porque isso significaria estar a reboque desse centrão oportunista para, quem sabe, conseguir um indulto a Bolsonaro. E lamba. Seria o fim da família Bolsonaro. Então eles preferem perder. Está tão óbvio. Preferem perder em 2026 e manter o controle possível do bolsonarismo do que apoiar uma eleição de Tarcísio de Freitas. Então essa dissidência está posta. E o bolsonarismo, eu repito aqui, ele é uma força incontrolável. Ele não depende dos Bolsonaro. Não depende mais.